Olá, olá! Vamos para a segunda aula do nosso workshop O Fim da Síndrome do Pânico. E hoje nós vamos entrar no tema mais importante, que é qual é o passo a passo que você precisa fazer para fazer a neuroreprogramação, ou seja, para você eliminar, reprogramando o seu cérebro, tudo aquilo que causa em você ansiedade excessiva, referente à síndrome do pânico, os medos, as crises, tudo, tá? Sintomas, pensamentos, tudo. O que você tem que fazer? Qual é o passo a passo do método de neuroreprogramação que a gente utiliza no Instituto NeuroRap para fazer isso, que gera resultados extraordinários e normalmente é utilizado como último recurso pelas pessoas que nós tratamos. Há muita gente que fala e diz para a gente, olha, eu pensei que vocês seria a última oportunidade, seria o último tratamento, seria a última tentativa. Isso acontece bastante, né? A gente escuta muito isso. Então, vou te mostrar isso hoje. Antes, eu quero dar uma revisada aqui da primeira aula. Se você não assistiu, vou dar uma revisada bem rápida aqui, tá? Mas se você não assistiu, essas aulas já não ficam gravadas. Então, finalizou essa aula aqui, já vai assistir a outra logo, para você não perder a primeira aula, tá certo? Bom, olha só. Primeiro, na primeira aula de ontem, eu falei sobre o que é que causa a síndrome do pânico, quais são as raízes e o que é que pode fazer, qual é a capacidade do seu cérebro, ou seja, qual é o poder natural do seu cérebro que pode te libertar da síndrome do pânico. Então, deixa eu compartilhar com você aqui essa revisão rapidinha, só para você pegar e você já ficar, né, de olho nessa revisão, para você entender o restante da nossa aula, tá? Pronto. Na aula de ontem, na primeira aula, eu falei sobre as fases do nascimento da síndrome do pânico. Então, na fase do nascimento da síndrome do pânico, nós temos a fase 1, que é aquela fase até 2 anos antes da primeira crise de pânico, aquela primeira vez que você passou mal, que a pessoa ela passa por alguma dificuldade, por algo tenso na vida, por algum estresse na vida, que depois de um tempo causa a primeira crise de pânico, ou seja, passa a primeira vez que ela passa mal. Então, ela normalmente não sabe que ela está tendo até um ataque de pânico. Ela só se sente mal. Então, pode ter sido um trauma, um desafio, um estresse, uma morte de um ente querido, uma morte de alguém que a pessoa era muito próxima, uma doença que a pessoa teve, problemas hormonais, problemas de saúde, menopausa, entre outros vários problemas que podem ter tido, que a pessoa teve crise de pânico, passou muito mal, sem saber o porquê ou o motivo, e aí, depois disso, ela passa a ter as crises de pânico. Esse depois pode ter sido até 2 anos depois desses estresses que a pessoa passou. Então, mostrei vários exemplos de pessoas, falei sobre exemplos de pessoas que passaram por processos muito estressantes e só foram ter crise de pânico 7 meses, 8 meses depois daquele estresse já ter passado, por exemplo. Tá? Assim também como dei outros exemplos, que aí se você não assistiu a primeira aula, depois você assiste. Na fase 2, a gente tem aí a primeira crise de pânico, a primeira vez que a pessoa passou mal. E eu expliquei isso. Se você passou mal, naquela primeira vez que você passou mal, é isso aqui que desencadeia a primeira raiz principal da síndrome do pânico. A primeira raiz principal não é o estresse que você passou, mas sim você ter tido crise de pânico. Porque pessoas que passam por estresse, nem todas vão ter crise de pânico. Na verdade, a minoria vai ter crise de pânico. Então, a pessoa passa por vários estresses a vida toda e não tem uma crise de pânico. Isso vai ser muito mais comum, por exemplo, em pessoas que têm ansiedade generalizada, que já é uma pessoa que já vem passando por muito estresse, e sempre está preocupada, e sempre está estressada, sempre está impaciente. São pessoas que já são extremamente estressadas e ansiosas, e aí sim vai ter mais facilidade de ter a primeira crise de pânico, tá? Mas a maioria das pessoas, elas não vão ter a crise de pânico. Então vai ser uma parte de pessoas que vai ter crise de pânico, e essa crise de pânico, que você não sabe que é a crise de pânico a primeira vez que você sente, você simplesmente só se sente mal, sentindo todos aqueles sintomas intensos e fortes que você sentiu a primeira vez. Aí, depois dessa primeira vez, você vai tendo outras vezes. Você vai sentindo, na fase 3 ali, você vai sentindo outras vezes. Você vai tendo outras crises de pânico. Outros ataques de pânico. Sentindo sintomas parecidos com a primeira, ou mais fortes, ou mais fracos, mas muito próximos. E aí você começa a reforçar aquele trauma inicial. Porque a primeira crise de pânico, a primeira vez que você passou mal, você criou um trauma. E esse trauma que desenvolve a síndrome do pânico. Então, quem desenvolveu a sua síndrome do pânico não foi essa fase 1 do estresse. Que desenvolveu você a síndrome do pânico foi a fase 2, que foi o trauma. Aqui, a fase 1 é quando iniciou, tá? Foi o estresse excessivo que fez você engatilhar depois uma crise de pânico, mas se você tivesse passado pelo estresse excessivo e nunca tivesse tido a crise de pânico, você não teria a síndrome do pânico, tá certo? Isso é importante. E aí, fase 3, você tem ali o reforço
do trauma inicial, que é outras vezes que você tem que passar mal, outras vezes que você tem crise, e por aí vai. E aí você desenvolve a síndrome do pânico. Na fase 4, você já teve crises, você já passou mal, e aí você passa a ter os medos, você passa a ter uma vida baseada na síndrome do pânico. Então você evita ir para os lugares, você vive com medo, você vive insegura, você vive evitando fazer as coisas que antes eram normais para você. Você faz as coisas agora só com alguém te acompanhando, ou com alguém que você se sinta segura. Às vezes coisas simples, como ficar em casa, por exemplo, já se torna um problema. Então a pessoa tem que ter alguém que ela confie, por exemplo, para ficar em casa com ela. E por aí vai, tá? Então são algumas coisas que acontecem aí, fora a questão de ficar o tempo todo preocupada com os sintomas, o tempo todo pensando nos sintomas, né? Então isso aí é o que acontece que nasce para nascer. E falei também sobre as estruturas neurais que são criadas a partir dessas situações, ou seja, todas isso que eu falei para você são as raízes. Então, as raízes, elas estão nas estruturas neurais do seu cérebro. Então, tudo que você passou naquelas fases ali da síndrome do pânico, para desenvolver a síndrome do pânico, ela criou uma estrutura no seu cérebro, e essa estrutura neural é o que causa em você as crises, que causa em você as fobias, os medos e etc. E aí eu falei também sobre o que é que a gente tem que fazer, que é criar uma nova estrutura neural. Criar uma estrutura neural através de neuroreprogramação, através de treinamento de reprogramação mental, para que a pessoa crie uma estrutura neural nova. Porque os nossos neurônios, eles têm essa capacidade. Nosso cérebro tem essa capacidade, que é a neuroplasticidade, que é a capacidade natural de modificar o nosso cérebro, de modificar os nossos aprendizados, de modificar nossas memórias, de modificar qualquer coisa no nosso cérebro, a gente pode fazer através disso, através de exercícios mentais. E aí mostrei também comprovações científicas da neuroplasticidade, dos exercícios mentais, como é que eles funcionam, como eles ativam essa neuroplasticidade e faz a mudança no cérebro. Né? Então, aqui um exemplo, né? Como mudar essas estruturas neurais e dar fim à síndrome do pânico? Através da neuroplasticidade, que é estimulada por meio de métodos de treinamento cerebral, utilizando técnicas e exercícios mentais que promovem a criação de novas conexões neurais, assim como o fortalecimento e a reestruturação das novas conexões neurais desenvolvidas. Então, é assim que você consegue. É a única forma, tá? Isso aqui é a única forma de você conseguir parar de ter crise de pânico, parar de sentir os sintomas e, além disso, nunca mais ter crise. É a única forma garantida que você nunca mais vai ter crise, é você criando essa estrutura nova, ou seja, treinando o seu cérebro. Ok? Falei sobre os remédios também, que não funcionam, por que não funcionam, e etc. Agora sim, aqui, por exemplo, você tem a neuroplasticidade na prática, né, que é um vídeo que eu passei. Deixa eu passar para você aqui. Nesse vídeo trago para vocês dois neurônios se conectando, uma ótima imagem para mostrar o que é a nossa neuroplasticidade. Quando aprendemos algo ou executamos alguma atividade, é isso que acontece dentro do nosso cérebro. Esse é um processo neurobiológico, chamamos de neuroplasticidade. O que você está vendo nesse vídeo é literalmente neurônios, que são células do nosso cérebro. Existem bilhões desses neurônios no nosso cérebro, tá? Nosso cérebro é totalmente formado por esses neurônios, e eles comandam tudo no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa mente, tudo, absolutamente tudo, e principalmente nossas emoções. Quando você tem crise de ansiedade, crise de pânico, é porque você estruturou os seus neurônios para isso. Você criou uma estrutura de neurônios para isso. Então, nós precisamos mudar essa estrutura que você criou. Né? Existem várias estruturas no cérebro lá, e uma dessas estruturas é a estrutura que causa o que você sente. E nós precisamos modificar essas estruturas. Através de quê? Através de Nesse vídeo que criam essa estrutura nova, que mudam essa estrutura. Falei também sobre a grande mentira. Quem acredita nisso aqui nunca vai conseguir se libertar e se curar. Por quê? A grande mentira é que transtornos emocionais como ansiedade e dúvida pode não ter cura. Isso é mentira. Isso não existe. Isso é balela. Ou um profissional que fala isso, que deveria te informar outra coisa, ou ele é muito ruim, ou ele não sabe o que está falando, ou ele quer que você fique a vida toda indo e voltando lá para pagar uma consulta para ele. Por quê? Porque isso não existe. É impossível não ter cura a algo que é simplesmente baseado em neuroplasticidade. Entendeu? Então, você só precisa treinar o seu cérebro, mudar suas estruturas neurais, e aí sim você consegue ter a sua cura. Então, quem acredita nisso aqui normalmente não consegue melhorar, por quê? Um dos exemplos é ficar a vida toda pensando que ela vai ter isso de novo. Porque ela acredita nisso aqui. Então, mude sua crença. Não acredite nessa besteira que se é uma bobagem, isso é uma besteira, isso é uma balela, e todos os estudos científicos de neurociência provam que isso aqui é mentira. Todos. É só você estudar neurociência. Tudo vai mostrar para você que isso aqui não existe. Tá certo? Então, não é. Então, não acredite que você não tem cura, porque isso é uma grande mentira. Tá certo? E o maior problema da síndrome do pânico são as fobias. Então, vamos começar hoje a aula de hoje, tá? A aula de hoje, vamos entrar aqui na parte de fobias, que é o maior problema da síndrome do pânico. Hoje, o seu maior problema é fobia. Você quer ver?
Olha só. As fobias da síndrome do pânico são as seguintes: fobia da morte, fobia de doença, fobia em locais fechados, fobia em lugares e situações que possam causar pânico, impotência ou constrangimento e fobia social. Presta atenção. Você tem medo de passar mal? Você tem medo de ter uma crise repentina do nada? Você tem medo de você ir para um local específico que você passar mal na frente de todo mundo, passar vergonha? Você tem medo de passar mal do nada, quando você está assistindo um sintoma? Aí você tem que evitar o local ou sair de lá correndo? Você fica assustado, nervoso, pensativo quando você está assistindo algum sintoma no corpo, porque você pensa que você pode passar mal? Isso é agorafobia. Agorafobia é a principal fobia da síndrome do pânico, a principal de todas. A agorafobia ela é tão principal que às vezes ela é confundida, por exemplo, com a claustrofobia. Tem pessoas que têm agorafobia e têm medo de entrar no elevador. Por quê? Porque ela tem medo de passar mal no elevador. Ela não tem medo do elevador ficar fechado dentro do elevador. Isso dá o medo dela, normalmente. Quem tem medo de ficar fechado no local fechado, geralmente é claustrofobia. Mas a pessoa que tem medo de um local fechado que tem agorafobia, ela tem medo de passar mal ali e não conseguir sair. Então, se ela estiver sozinha, principalmente, é pior ainda. Ela não consegue mesmo entrar no elevador sozinha. Se ela estiver com alguém, ela consegue. Ela vai ficar nervosa, mas ela consegue. Mas mesmo assim, ela vai nervosa. Por quê? Porque ela pensa que mesmo assim vai ser um problema. Porque se ela passar mal, como é que a pessoa vai tirar ela de lá? E aí, a pessoa que tem agorafobia também tem medo de viajar de avião. Ou fazer viagens longas, que não tenha locais que possa parar rapidamente para ela ser acudida, porque ela pode passar mal. Então, a pessoa que tem medo eu vou dar até um exemplo aqui. Eu tenho uma pessoa que ela investiu 30 mil reais em tratamento para medo de avião. Ela investiu 30 mil reais. Pensa aí, 30 mil reais do seu bolso para investir em algo que não te deu resultado. Ela gastou 30 mil reais no tratamento para fobia de avião. Ela foi lá, ela foi fazer foi num simulador de avião, fez tratamento com um médico, com um psicólogo, psiquiatra, com um monte de gente. Não conseguiu voar no avião. Depois de investir 30 mil. Não teve devolução do valor, né? Enfim, não conseguiu. Ela fez o tratamento de neuroreprogramação. 2 semanas depois, ela estava lá no avião. Viajou, fez uma viagem longa, internacional, de avião. E ela não investiu ela não investiu quase nada disso, né? Pelo amor de Deus. Então, preste atenção que isso é importante. Ela fez isso porque ela não teve a orientação de um especialista. Quando você tem um especialista em algo, você tem um resultado mais rápido e mais eficiente. Mas se você vai para alguém que não é especialista, o que acontece? O tratamento não funciona, demora muito, ele fica tentando várias coisas que não funcionam até funcionar. Então, ó, você vai com uma pessoa que não é especialista, o que ele vai fazer com você? Ele vai tentar uma coisa, aí vai fazer isso aqui. Ah, não deu certo. Ah, vamos tentar essa. Aí não vai dar certo. Aí vai ter... Isso vai passar um tempo. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, e você está lá tentando coisas que não funcionam. Quando você está com um especialista, ele já sabe que funciona. Já sabe qual é a raiz do problema. Faz assim, resolve assim. Pô, acabou. É muito mais rápido. Então, tem uma analogia que eu gosto muito, que é a seguinte. Quando você trata o problema na raiz com um especialista, é tipo isso aqui. Então, imagina o seguinte, eu tenho um terreno. Aí meu terreno tem uma árvore enorme no meio do terreno. E essa árvore está me atrapalhando para construir. Eu quero tirar aquela árvore. Aí eu vou pensando que seja alguma coisa, naquela coisa de tentar fazer sozinho, e vou lá e faço o quê? Vou comprar aqui um facão, vou pegar ali e vou cortar todas as galhas dessa árvore. Aí vou lá e corto. Daqui a pouco, essa árvore mal vai morrer. Passa 1 mês, eu volto lá, tá a árvore cheia de novo. Por que a árvore está cheia de novo? Porque eu não tirei ela pela raiz. Aí o especialista vai lá, eu chamo o especialista, ligo para ele, ele vai lá, olha a árvore e fala, tá bom, amanhã a gente vem aqui e tira a árvore. Ele vai lá, chega no outro dia, um dia só, ele tira a árvore. Eu fiquei 1 mês tentando tirar, ele não conseguiu, conseguir. Um especialista vai lá em um dia tira. Por quê? Porque ele é profissional, ele é especialista, ele sabe fazer. Então é totalmente diferente, percebe? O resultado foi muito mais rápido com o especialista? Com certeza, porque ele foi lá e não sabia o que fazer. Olha, tira aqui da raiz e leva. Acabou. Tampou o buraco, nunca mais vi a árvore lá. Você entende como é isso? Isso é um exemplo, é uma analogia. Então é a mesma coisa quando você tem um problema com a síndrome do pânico. Se você tratar com uma pessoa que está de ansiedade, vai adiantar o quê? A pessoa só sabe tratar ansiedade. Ela vai ficar lá fazendo com você o tempo todo as mesmas ferramentas de ansiedade. Aí você passa anos com um problema que nunca consegue melhorar, e aí você culpa o profissional. O profissional simplesmente ele nem sabe como tratar aquilo ali, porque ele não foi, não se especializou, ou foi, enfim, né? Pode ser vários motivos. Mas é isso. Você tem que tratar com alguém que sabe que quer tratar síndrome do pânico. Entende a diferença? Faz sentido para você? Então, deixa eu continuar aqui com você.
As outras fobias, por exemplo, fobia da morte. Pessoas que têm fobia da morte, elas têm medo de coisas ligadas à morte. Então, ela questiona muito a morte. Ela, quando vê a notícia sobre morte, ela fica nervosa. Quando ela fica sabendo de alguém que morreu próximo a ela, ela fica muito mal. Ela fica nervosa, mesmo não conhecendo a pessoa. Às vezes, um vizinho, às vezes, uma pessoa mais afastada, mas ela fica nervosa, fica mal. A pessoa que tem fobia de doenças, ela tem medo de ficar doente, de ter uma doença e tudo mais. Então, ela tem medo de ter doença, qualquer coisa ligada à doença, ela já fica nervosa, ela já fica pensando, será que eu estou com problema de saúde? Será que eu estou com câncer? Será que eu estou com isso? Eu estou com aquilo? Tudo que ela sente, ela já pensa que ela está com uma doença. Né? Então, ela vive fazendo isso. Fobia de locais fechados é a claustrofobia, que é a diferença para a agorafobia é a seguinte. A pessoa que tem fobia, que é a claustrofobia, ela já passou por situações dessas, normalmente na infância, de ter ficado sentido sufocada dentro de uma situação de local fechado, tá? E ela sente sufocada, ela não consegue ficar em um local fechado, só por ser fechado. Então, não é porque ela não vai conseguir sair, nada disso, só porque é fechado, tá? Inclusive, pessoas que têm claustrofobia, eu já tratei pessoas com claustrofobia que simplesmente só botar a roupa apertada já passava mal, entendeu? Então, isso é um exemplo. Claustrofobia é diferente de uma pessoa que tem agorafobia, tá? E a fobia social, que é o medo constante de passar vergonha, de ser julgado, de ser olhado, de ser, enfim, de passar vergonha, constrangimento na frente de outras pessoas. Então, tem pessoas que têm síndrome do pânico que ela desenvolve fobia social mesmo, ela não consegue, ela não tem mais crise, ela não passa mais mal, mas ela fica o tempo todo com medo de locais que tem muita gente. Tá certo? Além disso, tem as fobias menos comuns, como a fobia de altura, que é a acrofobia, que pessoas que passam mal quando estão em locais altos, e fobia de animais específicos também, que a pessoa vê e passa mal. Tá? Mas os mais comuns para síndrome do pânico é esses daqui que eu acabei de mostrar para você, com o mais comum é a agorafobia, que é o medo de passar mal ou ter crise. Além do medo de ficar louco, tá? Eu não coloquei aqui, mas o medo de ficar louco, de loucura, também é bem comum, que a pessoa lá pensa que ela está enlouquecendo. Ok? Que ela está enlouquecendo. Tá? E agora, uma coisa muito importante que você precisa aprender. Presta atenção. Você precisa saber, aprender quais são os sintomas da síndrome do pânico que parecem doenças, mas que não são doenças. Então, esses sintomas que eu vou falar para você agora, eles são causados pela descarga de adrenalina das fobias e dos medos intensos. As fobias causam isso aqui. Você sente essas coisas físicas o tempo todo porque você está com medo o tempo todo. Ah, Diogo, não é ansiedade, não? Preste atenção. Ansiedade é medo, ok? Você só está ansioso com alguma coisa porque você tem medo de alguma coisa acontecer. Então, crise de pânico não é uma crise de ansiedade. Crise de pânico é uma crise de medo. É uma crise de fobia, que é diferente, inclusive. A de fobia é muito mais forte. É necessário você entender isso, até para você saber que você tem que fazer o tratamento correto. Então, não adianta eu tratar você como se você tivesse só ansiedade. Não vai adiantar nada. Você tem fobia. Fobia não se trata como ansiedade. É diferente. Entende? Pessoas que têm ansiedade, na primeira aula, eu expliquei isso. Na pessoa que tem somente ansiedade, ela não tem fobias. Às vezes ela simplesmente só tem ansiedade, só estressada, só preocupada demais. Pessoas que têm fobias é diferente. Pessoas que têm fobia, ela tem crises repentinas do nada. Porque as fobias causam crises repentinas do nada. Então, é muito comum. Você já escutou, por exemplo, pessoas que viam um rato e saíram correndo? Desesperado? Isso é uma crise de fobia. Você viu pessoas que paralisaram quando viram uma barata voadora? Paralisou, travou ali, não conseguiu sair do lugar? Já vi pessoas que se mijaram ou mijaram das calças por causa de alguma situação, que ela tomou um susto. Isso é uma fobia. A fobia causa essas coisas bem fortes. Entende o que eu estou falando? É diferente de uma crise de ansiedade. É muito mais forte, é muito mais intenso. A fobia, ela é muito mais debilitadora que o medo. O medo a pessoa não consegue enfrentar. A fobia não. Tá certo? Então, por exemplo, sintomas mais comuns. Taquicardia, batimentos cardíacos acelerados. Então, eu vou falar para vocês os sintomas que mais parecem, que mais são confundidos com doenças que não são doenças, mas que são causados pelo medo e pelas fobias, tá? Ou seja, os sintomas causados por esses medos e fobias. Então, taquicardia, normalmente, é aquela sensação do coração acelerado, que muita gente confunde, e a pessoa, ela sente aquilo, ela fica pensando que ela vai ter um ataque cardíaco, que ela vai passar mal, que ela vai morrer, e etc. Mas, na verdade, isso simplesmente é somente o seu corpo reagindo à sua adrenalina que está sendo liberada no seu corpo. Por quê? Quando a pessoa sente medo, o coração se dispara. Mas o coração não dispara só no medo, tá? Na raiva também. Então, quando você está com muita raiva, o coração também dispara. Só que você não percebe isso da forma que você percebe porque você tem síndrome do pânico. Síndrome do pânico faz você se tornar hipersensível a qualquer coisa desse tipo. Então, tudo é pior para você. Então, antes você tinha medo, seu coração disparava, tomava um susto, seu coração disparava, você nem ligava. Hoje você liga, porque você tem o medo de passar mal, de morrer, etc. Está da síndrome do pânico. Faz sentido? Então,
Falta de ar é outra coisa também que muita gente confunde. Então, a falta de ar normalmente é causada pelo quê? Pela dificuldade de respirar durante a sensação de crise. Quando a pessoa sente uma crise de pânico, ela entra no estado de respiração ofegante, ou seja, uma respiração muito forte, rápida, que faz ela entrar no processo de hiperventilação. A hiperventilação, ela diminui o dióxido de carbono do corpo, fazendo com que a pessoa sinta falta de ar. Isso faz a pessoa ficar... Parece que tá morrendo, está sufocando, mas na verdade não está. Entendeu? Então, isso é um exemplo. Então, vamos falar mais outros sintomas aqui. Outros sintomas comuns aqui, tontura e vertigem. Muita gente sofre com isso. Então, a pessoa que sofre com tontura e vertigem, isso é muito comum, isso é bastante relatado, é a pessoa que, durante uma crise de pânico, normalmente faz o seguinte: o fluxo sanguíneo, durante uma crise de pânico, ou seja, o que você está assistindo no vídeo ali, ele aumenta, a hiperventilação também aumenta. E essa hiperventilação que eu acabei de falar, que diminui o nível de dióxido de carbono no seu corpo, no seu sangue, ele também faz você sentir tontura ou vertigem. Então, a pessoa, quando está tendo uma crise de pânico, uma crise de medo, uma crise de fobia, ela vai sentir tontura ou vertigem também. Por quê? Porque ela começa a respirar forte demais e hiperventila, trazendo o que é hiperventilar? Oxigênio demais no corpo. Aí o dióxido de carbono baixa demais, e aí o que acontece? Tontura ou vertigem. E aí você confunde com o quê? Aí, vou desmaiar, vou cair. Quantas vezes você sentiu a sensação de tontura e vertigem não cair, não desmaiou? É muito raro acontecer, muito raro. Algumas pessoas caem e desmaiam, mas é muito raro acontecer. Então, muitas pessoas descrevem isso como se estivessem perto de desmaiar, o que aumenta mais o pânico. A sensação do pânico aumenta, porque você pensa que vai desmaiar. Tá? Outra sensação é a sensação de morte, que muita gente sente por causa da sensação avassaladora, forte, intensa, do coração apertado, do coração, do aperto do peito, dessa tontura toda, essa sensação toda, que acaba fazendo com que você pareça que está morrendo. É uma sensação de morte, mas é a sua sensação, não é real, tá? Você não está morrendo. Síndrome do pânico não mata. O que mata é outra doença. Síndrome do pânico não é uma doença que vai te matar. Síndrome do pânico é uma desregulação emocional que você tem, tá? Pressão elevada, a mesma coisa. Claro que a pressão vai aumentar toda vez que você faz algum exercício físico, toda vez que você corre, toda vez que você fica com algum tipo de emoção, seja raiva, quando você fica até com tesão, a pressão sobe, gente. A pressão sobe toda vez que você sente uma emoção mais forte, porque isso faz parte da nossa fisiologia. Nosso corpo aumenta a pressão para que o bombeamento sanguíneo seja feito de forma correta no corpo. Se você sente, por exemplo, medo, você está bombeando mais sangue para as regiões do seu corpo que precisam se preparar para uma situação de perigo. E a pressão sobe porque o coração bate mais forte. O coração bate mais forte, pressão elevada. Simples assim. Basicamente é isso, tá? Então, a pessoa que fica o tempo todo medindo pressão, por exemplo, ela só está medindo o coração batendo mais forte porque ela está nervosa. Aí ela vai medir a pressão, porque ela não quer estar com a pressão alta, aí ela fica nervosa, porque ela vai medir a pressão, com medo de estar com a pressão alta, aí a pressão está alta, ela está nervosa. Entende isso? Então ela fica num ciclo que nunca vai estar com a pressão baixa. Ela não mede, está alta, porque toda vez ela está nervosa. Então, se ela medir com calma, sem medo, vai estar tudo certo. Entendeu? Então, assim, já tratei milhares de pessoas aqui no Instituto que vieram com esse problema. A pessoa vivia fazendo medição, quando ela fez as técnicas, quando ela fez o método, trabalhou tudo direitinho, foi medir a pressão, não tinha nada. Ah, por quê? Tá calmo. Simples assim, só isso. Tá certo? Muito bem. O peito no peito, que eu já falei aqui, né, que é algo bem comum por causa da pressão sanguínea, que aumenta nessa região, por isso que a pessoa sente aquele aperto no peito, tem gente que sente uma queimação, tá? E outros sintomas menos comuns, que é, por exemplo, um enjoo, que é a vontade de vomitar repentina. Muita gente sente isso, tem um enjoo no estômago ou sente a vontade de vomitar. Isso aqui acontece por quê? Quando a pessoa ela tem uma crise de pânico, o sistema digestivo ele desacelera, ele para de funcionar de forma correta e prioriza outras funções do corpo. Crise de pânico é crise de medo. Então, toda vez que o corpo sentir medo, ele vai sempre priorizar o medo. Porque o medo faz parte da nossa proteção, do nosso sistema de proteção da vida. Então, toda vez que eu tiver um sistema de proteção da vida ativo, como medo, raiva, ou qualquer outro, por exemplo, que são as emoções principais de proteção da vida, o corpo vai sempre priorizar isso. Então, não adianta a pessoa, eu tenho que ficar calma. Eu tenho que ficar calma. Não vai adiantar muita coisa. Por quê? Porque ela está com medo. Né? Ela está com medo daquilo. Então, a pessoa fala para ela, fica calma. A pessoa não consegue parar, ela não consegue. Ela simplesmente só está no momento ali, luta ou fuga, sem saber nem porque ela não consegue controlar, ela não tem treinamento para isso, e acabou. Tá? Então, isso é importante. Ok?
Outra coisa que acontece também é a vontade repetida de evacuar, que é muita gente acaba acontecendo isso. Tem um caso, por exemplo, de um rapaz que ele dava carona para as pessoas, parou de dar carona, porque toda vez que ele entrava num carro com alguém para dar carona, ele ficava nervoso, e toda vez que ele ficava nervoso, ele sentia a barriga embrulhar e vontade de ir para o banheiro. Aí ele chegava no banheiro e não sentia nada. Mas mesmo assim ele parou de dar carona, porque na cabeça dele, se ele desse carona para alguém, ele ia passar mal dentro do carro, ia ter que parar para ir no banheiro. Então ele vivia parando em hospital, parando em loja de shopping, em loja em restaurante, para poder ir no banheiro, mesmo sem sair nada. E algumas vezes saía, tá? Algumas vezes acontecia. Só que aconteceu uma vez muito mais forte e isso deixou nele um trauma que ficou se repetindo direto. Quando a gente trabalhou isso nele, ele parou de sentir isso. Ou seja, trabalhou o quê? O trauma inicial, as crises, o medo que ele sentia, e aí ele parou de sentir. Okay? Engasgo ao comer. A pessoa que sente engasgo ao comer, normalmente são pessoas que passaram por alguma crise durante a alimentação, se alimentando, comendo, tá? Ou pessoas que toda vez que sente uma sensação de crise, de medo, ou está nervosa, a garganta fica fechando, fica tampada. E ela fica agoniada com isso. Então, se uma pessoa fica assim o tempo todo, ela quando vai comer, ela não consegue comer direito, porque parece que não passa a comida. E tem as pessoas que passaram por situações como se engasgar comendo. Então, a pessoa foi comer, ela se engasgou e passou mal. Então, parece que é morrer naquele momento. Engasgo pode parecer mesmo, dar a sensação de morte mesmo, que pode até matar mesmo, né? Então, a pessoa fica com tanto medo naquele momento que ela passa mal. E isso gera o trauma que faz com que ela não consiga mais comer direito. Ela fica a vida toda comendo devagarzinho, muito cuidado, né? Tomando só líquido. Eu atendi pessoas que perderam 27 quilos, pessoas que perderam 30 quilos por causa desse medo de engasgar. E aí, depois que passou o tratamento, que a gente fez o tratamento certinho, aí ela começou a comer, em pouco tempo voltou o peso. Por quê? Porque a pessoa ela não estava comendo só por causa disso. Ela não tinha nenhum problema de saúde. Era só porque ela não conseguia comer. Tá? Então, esse é um exemplo. Bom, e aí vem outras coisas importantes aqui. Tá? A gente falou aqui da síndrome do pânico, das raízes. E que as raízes são coisas, ou seja, são estruturas neurais que estão no seu cérebro. E o que é composto essas estruturas neurais que estão no seu cérebro? De memórias e de crenças. O que são crenças? Crenças são aquilo que a gente acredita, são aprendizados. Nós temos milhões de crenças que são boas ou ruins, que são as crenças boas ou as crenças limitantes, limitadoras, ou que causam emoções ruins, que causam sentimentos ruins, que a gente chama, que é muito comum chamar de crenças limitadoras. Então, no caso aqui da síndrome do pânico, quais são as principais crenças limitadoras? Normalmente as pessoas elas têm a crença de que ela vai passar mal, que ela vai morrer, que as pessoas vão julgar ela se ela tiver crise, que ela tem uma situação, que ela vai passar vergonha, que ela vai, aqui ó, tem várias situações. A pessoa ela pensa que ela vai passar mal na frente dos outros, ela pensa que vai passar mal toda vez naquele local que ela já passou mal antes, ela pensa que ela vai passar mal se ela ficar muito tempo esperando para passar em algum local, por exemplo, a pessoa fica numa fila, ela fica nervosa porque ela está na fila há muito tempo, porque ela já pensa que ela vai passar mal se ela ficar muito tempo lá. Tem pessoas que, por exemplo, que já pensam, se eu for sozinha, eu vou passar mal, eu vou morrer. Se eu ficar sozinho em casa, eu vou passar mal, eu vou morrer. Tudo isso é pensamento de crença. Se eu ficar sem um remédio, se eu ficar sem remédio, eu não vou viver mais sem remédio. Eu tenho que tomar remédio pro resto da vida. Ou uma crença muito limitadora que é eu vou ficar assim para sempre. Eu nunca vou ter cura. O meu caso é impossível. Uma causa é pior do que o de todo mundo. Isso são crenças limitadoras que fazem com que a pessoa sinta mais ansiedade, fique mais nervosa, o que piora as crises de pânico, que desenvolve mais crise de pânico. E é engraçado, porque a maioria das pessoas nem faz nem noção que o grande problema delas é muitas vezes esse, pensar o tempo todo nessas coisas. E aí, quando a gente faz isso, a gente tem na aula ao vivo, vou trazer uma pessoa para você conhecer, que é uma pessoa que ela fez o tratamento do neuropânico, fez o tratamento de neuroreprogramação, aí depois ela fez a formação para se tornar terapeuta, e ela tinha síndrome do pânico, e ela já tinha feito vários cursos diferentes de terapia para tratar o problema dela. Vários, e ela não conseguia ficar 100%. Ela só conseguiu ficar 100% depois que ela fez o que ela fez no treinamento, que foi literalmente eliminar pensamentos ruins. Basicamente foi isso. Ela fez literalmente eliminar pensamentos ruins com o método de neuroreprogramação. Tá? Que é como eu falei para vocês, mostrando os estudos sobre neuroplasticidade, que através de exercícios mentais é possível você eliminar pensamentos ruins e substituir pensamentos bons. Só que isso se torna automático quando você treina. Ou seja, você muda mesmo, você fica bem o resto da vida, porque você treinou. Né? Então, isso é muito bom. E aí,
a pessoa ela fica com crenças desse tipo, que faz com que ela pense coisas negativas o tempo todo, fica o tempo todo pensando que vai passar mal, que vai morrer, que vai sentir alguma coisa, que todo sintoma é um problema. Então, essas crenças fazem com que a pessoa fique o tempo todo nervosa, ansiosa, preocupada, entendeu? Então, as suas crenças fazem você sentir isso. Que crenças são essas? Essas crenças que você tem de que você vai morrer, que você vai passar mal a qualquer momento, que seus sintomas nunca vão passar, que seus sintomas é um problema. Então, inclusive, um dos grandes problemas das pessoas que têm síndrome do pânico é se preocupar demais com os sintomas. O seu problema não são os seus sintomas. O seu problema são as raízes que causam os seus sintomas. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você toma remédio, você está buscando acabar com os seus sintomas. O remédio não acaba com suas raízes. E essa cultura de acabar com os sintomas é o que faz muita gente ficar 10, 15, 30, 40, 50 anos sofrendo com isso. Eu já tenho pessoas com 50 anos sofrendo com síndrome do pânico, porque ela fez a sua vida inteira buscando tratar os sintomas. Ela tomou o remédio, só que o remédio ele tem uma limitação. Quanto mais tempo você toma, menos ele tem efeito. Então, ela foi tomando, aí trocou de remédio. A cada 5 anos, ela trocava de 2, 3 remédios diferentes. Chegou um momento que nenhum remédio mais fazia efeito. Porque é 50 anos tomando, é muito tempo. E aí, quando ela fez o treinamento, inclusive, tem um depoimento dessa pessoa aqui, se vocês quiserem ver depois, vou mostrar para vocês nas aulas ao vivo, tá? Que a gente tem, para você ver 50 anos sofrendo com isso. Imagina só, pessoa durante 50 anos, o bom foi que ela não desistiu, ela falou, Diogo, não, eu falei assim, eu não vou morrer, eu falei assim, eu não vou morrer, vivendo assim para sempre, não vou. Então ela fez o nosso treinamento, fez tudo certinho, e agora voltou ao normal, voltou a vida totalmente normal, faz tudo hoje, entendeu? Então, sem tomar uma gota de remédio, não toma nada de remédio. Porque o que a gente faz no tratamento de neuroreprogramação é isso. A gente quer garantir que a pessoa, porque para mim, ou qualquer profissional sério, se uma pessoa está tomando remédio, ela não está curada de nada. Remédio é para quem está doente. Se você precisa tomar um remédio, você está doente. Você não está curado. Concorda comigo? Quem é que toma remédio? Que tem um problema de saúde. Se você toma remédio, você está doente. Se você está doente, você tem que tomar remédio. Então, quando você estiver tomando remédio, você está doente. Quando uma pessoa saudável não precisa de remédio. De vez em quando ela toma remédio para dor de cabeça. Acabou. Concorda comigo? Então, se você quer ser saudável, você tem que fazer isso que eu estou te falando. Você vai ter que fazer o que eu vou te falar, inclusive, nessa aula de hoje. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para você. Algumas crenças da síndrome do pânico. Posso morrer a qualquer momento. Né? Qual é o medo aqui? O medo de morrer. Eu posso ter um problema cardíaco. Qual é o medo aqui? Eu tenho um problema cardíaco. Eu posso ter um problema cardíaco, né? E morrer por causa disso. O medo vai ser muito, muito, muito. A maioria das vezes vai ser morrer, né? Posso enlouquecer, perder o controle e fazer alguma loucura. Qual é o medo? Medo de surtar, de perder o controle do próprio corpo, da própria mente. Meus sintomas são de um problema grave de saúde. Qual o medo? O medo dos sintomas serem uma doença. Ela confunde os sintomas dela com uma doença. Então, se a pessoa não mudar essa crença, ela vai ficar bem? Ela não vai ficar bem, ela vai ficar a vida toda assim. Ela tem que mudar a crença dela. Ela tem que entender que os sintomas que ela está sentindo não é de problema de saúde. É que os sintomas são só apenas sintomas de medo. Se eu sair sozinho, eu vou passar mal, cair, e as pessoas irão me deixar lá para morrer. Isso é uma crença. Isso aqui é algumas crenças. Eu não estou falando de todas as crenças, não, porque você pode ter suas crenças. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de atravessar a rua sozinha e ser atropelado e morrer, cair, desmaiar no meio da rua e morrer. E eu já vai ter pessoas assim. Entende? Depois de 30 dias, a pessoa estava voltando a viver normal, atravessando a rua, até brincando com isso. Mas a pessoa passou anos assim, com medo de atravessar a rua, não atravessava a rua de jeito nenhum com ninguém. Nem com outra pessoa. Imagina só. Você entendeu o que eu estou falando? Isso é sério, tá? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Então perceba qual a importância de você fazer um treinamento mental. Vou ter crises, passar mal e ser julgada pelas outras pessoas. Irão achar que sou louca. Isso é uma crença muito comum. Se eu sentir sintoma, eu vou ter crise. Ou seja, a pessoa, toda vez que ela pensa que ela está sentindo alguma coisa, ela vai ter crise. Estou sentindo senti uma ansiedadezinha aqui, vou ter crise. Eu já tenho pessoas que ficavam o dia inteiro tendo isso aqui, ó, crises, porque ela pensava que o sintoma dela era crise. Então, a única coisa que fazia ela ter crise era o seguinte: ela estava nervosa porque ela tinha que resolver coisas no trabalho que tinha pouco tempo para fazer. Ela ficava tendo crise de pânico o tempo todo porque ela pensava que aquele sintoma ia causar crise nela. Que ela ia passar mal, que ela ia perder o controle. Você entendeu? Então, o problema não é o que você está sentindo, o seu sintoma. É isso aqui, o que você pensa, suas crenças, seus pensamentos, suas memórias.
É isso que é o seu problema. E quando você não entender isso, você vai passar a vida toda sofrendo com a mesma coisa. Repetindo e repetindo, repetindo as mesmas coisas. Bom, e os gatilhos da síndrome do pânico? Vou falar aqui sobre alguns gatilhos importantes da síndrome do pânico, tá? Gatilho é aquilo que automaticamente aciona em você um sentimento ou uma emoção. Então, gatilho pode ser qualquer coisa, pode ser gatilho interno ou externo. Os gatilhos, eles ficam em que parte do nosso cérebro? Ele fica na parte do nosso cérebro aqui, nosso sistema límbico, que é a parte que gerencia nossas emoções. Então, o cérebro ele armazena nesse sistema límbico, que tem ali, por exemplo, o hipocampo. O hipocampo é uma área do nosso cérebro que guarda nossas memórias, é como se fosse um HD, é como se fosse uma memória de celular, só que é a memória do nosso cérebro, e é, sei lá, trilhão de vezes maior do que a memória de um celular, tá? E aí ele guarda tudo ali. E aí essas memórias, elas são sempre passadas como, por exemplo, se for uma memória ruim, que de algo que aconteceu que pode ser perigoso, o cérebro cria um gatilho de medo. Se for uma memória boa, gostosa, de sensação boa, a memória vai trazer um gatilho de sensação boa, de prazer. A gente entende? Sensação de prazer, sensação de alegria. Isso é outra coisa. Então, cada memória pode gerar um gatilho em você com várias emoções diferentes. No caso aqui da síndrome do pânico, os gatilhos são gatilhos de medo. Então, a pessoa que tem gatilho de medo da síndrome do pânico, normalmente vão ser assim. Alguns os gatilhos principais. Gatilho de local. Onde é que você teve crises? Entendeu? Então, gatilho local. Onde você teve crise? Normalmente, quem tem crise de algum lugar, aquele lugar se torna um gatilho de local. Então, a pessoa teve crise no hospital, ela tem um gatilho de hospital. Ela teve crise na sala de aula, como eu já atendi várias pessoas, vários casos, muitos professores que eu já atendi, assim, que elas tiveram crise na sala de aula, toda vez que chegava, ela chegava na escola, estava tudo certo. Quando entrava na sala de aula, crise. Isso é um gatilho local. Elevador, igreja, carro, casa, em casa, etc. Tem vários locais diferentes. Então, qual foi o local que você já teve crise, que você, só de chegar perto, só de pensar em você já fica nervosa, já fica nervoso, já fica ansiosa? Isso é um gatilho de local. Então, só de você estar naquele local, pum, automaticamente você sente. Às vezes você nem pensa, só sente. Pum, isso é gatilho de local. Situações. Quando você vai sair, quando você vai passear, quando tem alguma festa para ir, quando você vai visitar alguém. Situações é qual a situação que você normalmente sente que você fica mais nervosa, que você sente a crise de ansiedade, que você perde o controle? Quais são essas situações que você passa por isso? Então, essas são situações que geram gatilho em você, tá? Então, ó, preste atenção. Gatilho não é o problema, não é o local que você está. Deixa eu voltar aqui para você entender. O gatilho não é o problema, não é o local que você vai, ou que você foi, ou a situação. O gatilho está no seu cérebro, na sua mente, nas suas memórias. Você desenvolveu um gatilho para aquela situação. Então, o local não tem problema nenhum lá. O problema não é o local. O problema não é a situação. Então, por exemplo, a pessoa passou por, viajava e passava por uma ponte que a atravessava da cidade dela para outra cidade desde a infância. Ela sempre passou por lá e nunca teve problema nenhum. Mas um dia, quando ela estava atravessando, ela pensou, ela já tinha tido crise de pânico, tá? Então, só para você contextualizar, ela tinha tido crise de pânico e ela ficou com medo constante de morrer por qualquer coisa. Então, um dia ela estava passando por essa ponte, como sempre, e ela pensou: e se acontecer alguma coisa, se essa ponte cair? Pum! A partir desse momento, criou um gatilho, que se ela passar na ponte, ela podia morrer. E isso gerou nela uma crise na hora que ela estava passando pela ponte. Ela começou a se tremer, começou a passar mal, e aí criou outro gatilho, que é: toda vez que eu passo na ponte, eu posso passar mal. Então, ela criou dois gatilhos de medo, por causa de um pensamento só, porque ela já tinha tido crise de pânico. Porque os pensamentos com uma pessoa que tem crise de pânico, mesmo que seja bem bobo, pode se tornar um gatilho. Porque a pessoa não tem controle, porque ela está hipersensível a qualquer situação de perigo. Então, essa hipersensibilidade causa isso. Então, causou isso. Então, ela teve a crise passando pela ponte e criou um gatilho. Toda vez que ela ia passar pela ponte, ficava nervosa. Passava mal. Não queria passar. Entendeu? O problema era a ponte? Ou foi o pensamento que ela teve sobre a ponte? Entendeu? Então, o problema não é o local. O problema é que você pensa sobre o local. A sua crença sobre o local. É a memória que você tem do que aconteceu no local. Entendeu? Então, o problema não é o local em si. Por isso que não existe essa coisa de gatilho externo. Isso aí não existe. O gatilho está no seu cérebro, na sua mente. Tá? O seu gatilho está aqui. Então, a interpretação do que aconteceu aqui é o que está causando em você o que você sente. Então, não tem nada a ver com aquilo que está fora de você. Entendeu?
Então, isso é importante você entender para você já ir pegando aí, né, o que você tem que resolver em você. Gatilho de pessoas, ou seja, pessoas específicas, mãe, pai, pessoa do trabalho, cônjuge. Alguém pode ser um gatilho para você também. Às vezes não é uma pessoa nem que te faz mal. Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma pessoa que eu tratei que ela falou assim para mim: Diogo, você falou de gatilho, eu lembrei que toda vez que minha filha vem me ver, eu fico nervosa, eu fico mais ansiosa, eu começo a pensar que eu vou passar mal. Aí eu falei para ela: mas de onde veio isso? Aí ela: olha, ela nunca fez nada para mim. Na verdade, todas as vezes que eu passei mal, ela que me ajudou. Aí eu falei: então o seu cérebro associou ela ao passar mal, mesmo que ela estava ali só para te ajudar. Então, o cérebro humano é assim, para criar gatilhos. O cérebro emocional, ele não tem consciência, ele só grava tudo que está ali no momento, no local. Então, se ela estava com a filha dela nesses momentos de crise, inconscientemente ela guardou a filha dela como se fosse um gatilho. O cérebro emocional que faz isso, você não faz isso de propósito, tá? Você não faz isso propositalmente. Isso é emocional, inconsciente. Por isso que você tem que entender as regras do cérebro para você trabalhar esses problemas que você tem. Senão você não consegue trabalhar, você não consegue melhorar. Você tem que entender as regras do cérebro. Ok? Então, cheiros também. Cheiros, inclusive, cheiro é algo bem interessante. Por quê? Muita gente não leva em consideração cheiros. Cheiro pode ser um gatilho assim, avassalador. Por quê? Se você estava num local e tinha um cheiro específico, um perfume, por exemplo, a pessoa passou por um trauma. Quantas pessoas já tiveram um trauma que foi acidente de carro e depois teve gatilho de gasolina? Chegava no posto e passava mal. Eu já, meu Deus, muitas histórias com isso já. Sabão, detergente, a pessoa está lavando prato, está lavando roupa, tem crise de pânico. O sabão, detergente, o cheiro pode se tornar um gatilho. Teve um caso de uma pessoa que começou a passar mal com aquele detergente de lavar prato. Por quê? Ela passou mal fazendo isso. Ela estava lavando o prato com detergente, cheio de detergente forte, passou mal. E não foi por causa do detergente que ela passou mal, não, tá? Ela só passou mal mesmo. Tava crise de pânico e depois daquilo, toda vez que estava ali, o detergente sentia o cheiro, ela começava a ficar nervosa. E ela não sabia por quê. Ela acreditava que era só lavar prato. Quando a gente for analisar, era perfume. O cheiro do detergente. Tá bom? Teve casos também de pessoas que estavam bebendo, tiveram crise bebendo, ou bebida, e aí, depois disso, o cheiro da bebida, o gosto da bebida, se tornou um gatilho. Sons também, som alto, buzina, gritos, pode ser um gatilho para crise de pânico, tá? Sensações como calor, luz forte. Eu já atendi várias pessoas com problema de calor. Começou a sentir calor, começava a passar mal. É bem comum, tá? É pouco falado, mas é muito comum, isso é o que é mais engraçado. Luz forte também. Som alto é outra coisa muito comum, tá? Eu coloquei ali, som alto é muito comum mesmo, tá? Muito comum mesmo. Tem gente que tem problemas seríssimos com som alto. Sintomas, coração acelerado, falta de ar, tensão na cabeça, dor de cabeça. Isso podem ser sintomas que fazem com que a pessoa tenha crise de pânico, por causa do gatilho. Ela tem medo desses sintomas. Isso gera um gatilho, tá certo? Então, esses são os gatilhos. Você vai anotando aí, tá? Quais são os seus gatilhos? Já começou a perceber quais são alguns gatilhos seus? Então, para o vídeo também e aí já anota, tá certo? E como acabar com tudo isso? Como é que a gente acaba com tudo que eu acabei de falar para você? Como é que a gente acaba com tudo isso? E faz você parar de ter crise de pânico e voltar à vida normal? Mais uma vez, o segredo para superar os medos, fobias, a síndrome do pânico é o treinamento mental. Veja aqui o poder do treinamento mental para você entender um pouco melhor. Vou te mostrar aqui um caso de um resultado para você ver o poder do treinamento mental. Eu já te mostrei alguns na outra aula, mas vou te mostrar mais um agora. Olha só. Olá, meu nome é Stephanie, eu sofri com a síndrome do pânico depois do parto, que foi um parto traumatizante para mim. E eu sofri muito, meu esposo investiu em um tratamento para mim, para ansiedade. Infelizmente o tratamento foi um tratamento muito caro e não surtiu efeito, né? E o que estava ruim ficou pior, piorou demais. Eu passei a ter crises constantes todos os dias, eu tinha crises, medos avassaladores. Eu não conseguia ficar em casa sozinha, eu não conseguia sair sozinha porque eu tinha medo de passar mal e o pior acontecer. Encontrei o Diogo através de um anúncio no Instagram e decidi, e ali mesmo, naquele anúncio, eu descobri que o que eu tinha era síndrome de pânico. E então eu acessei o perfil, fiz o workshop com ele e foi muito impressionante ele falando no workshop sobre a síndrome do pânico. Ali foi um divisor de águas. Então, pra mim, né, eu decidi fazer o curso. Eu estava muito desacreditada, porque, como eu falei, eu tinha feito um tratamento antes que não surtiu efeito e, pelo contrário, piorou tudo. Quando eu fiz o workshop com ele, foi muito impressionante pra mim.
eu senti muita confiança em tudo que ele falava. Foi como se eu tivesse sentado com ele e falado para ele tudo que eu sentia, sendo que eu não conseguia expressar nem mesmo para quem estava ao meu lado. Então eu comprei o curso, fiz o curso tudo bonitinho e hoje eu posso dizer que eu estou livre da síndrome de pânico, né? Eu não tenho mais crise, eu não tenho mais esses medos avassaladores que eu tinha antes. A minha vida, graças a Deus e ao Diogo, voltou ao normal, né? Eu consigo ficar em casa sozinha sem medo, consigo sair de casa, consigo fazer caminhada, consigo viver normalmente, graças ao Diogo e ao Instituto NeuroRap. Sou muito grata. Quem puder fazer, faz, eu super indico. Olá, boa noite, me chamo Bárbara. Eu tô aqui para dar meu depoimento sobre o curso do Diogo, de neuroansiedade. Quando eu comecei a fazer o curso, eu tava com uns 2 anos, né? Fazendo tratamento para transtorno de ansiedade, tomava remédio, mas não tava resolvendo, né? Antes eu não conseguia fazer muita coisa, porque eu tinha muito medo de morrer, de passar mal, tinha muitos pensamentos negativos, pensamentos acelerados, né? E graças às técnicas do curso, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. A minha vida antes do curso era isso, medo, 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 né? E depois do curso, eu virei outra pessoa, né? As técnicas fizeram um milagre na minha vida, de verdade. Né? Um curso maravilhoso, eu recomendo demais, demais. Esse curso, de verdade, ele salvou a minha vida. Olá, meu nome é Stephanie, eu sou Muito bem, você viu aí alguns casos, mais alguns casos de pessoas que fizeram treinamento de neuroreprogramação, que eu vou passar para vocês aqui entenderem hoje como é o passo a passo disso, desse treinamento. E você vai ver agora quais são os erros que algumas dessas pessoas cometeram. O que elas cometeram de erro? O que eu descobri ao longo dos 18 anos de experiência, tratando tanta gente com síndrome do pânico? Quais são os erros que essas pessoas normalmente cometem que faz elas não conseguirem melhorar, fazendo tratamentos que algumas pessoas dizem que é o correto a fazer? Por que não melhora? Porque se é o correto a fazer, né? Por que a pessoa veste caro, veste muito e não consegue melhorar? O que tem de errado nesses tratamentos? Então a gente vai entender agora o que eu chamo de tratamento tradicional. Bom, por que exercícios físicos, remédios e a terapia tradicional não te curaram? Eu sei, talvez você nunca tenha feito nada, mas quem fez, pelo menos a maioria que eu já tratei, fizeram alguma coisa, eles sempre fizeram alguma coisa desse tipo. Muito exercício físico, ou tentavam fazer, ou quando conseguiam fazer. Remédios, muito remédio, a maioria sempre toma muito remédio. E terapia tradicional. Por que essas pessoas não se curaram? Bom, primeiro, os remédios, eles não treinam o seu cérebro. Por isso, eles não eliminam as raízes. Lembra que eu falei para você? Você tem que eliminar as raízes, você tem que treinar o seu cérebro. Se você não for treinar e você não elimina as raízes, você não vai parar de ter crise. Você vai voltar a ter crise depois do tempo. Isso acontece e isso é uma regra do cérebro. Não sou eu que estou dizendo. É regras do funcionamento cerebral. O cérebro funciona assim, ponto final. Então, se você não segue as regras do cérebro, o que vai adiantar? Então, o remédio, ele não vai melhorar você 100%. Você vai voltar a ter crises. Isso é científico, gente. Eu não estou falando de algo que eu acho na minha cabeça, não. Então, pelo contrário, os remédios, além de aumentar os sintomas no início do tratamento, que é o que causa no início do tratamento, não param as crises em definitivo e ainda diminui a capacidade natural do córtex controlar as crises. Eu vou explicar para você o que é o córtex do cérebro, tá? Aumentando a necessidade de treinamento mental. Então, vamos entender o que é o córtex para você entender aqui o que o córtex tem de tão importante aqui para a gente. O córtex é a parte do nosso cérebro responsável por controlar nossos impulsos, nossas emoções e o raciocínio crítico e lógico. Ou seja, essa é a partezinha do seu cérebro que controla as suas emoções. É essa partezinha do seu cérebro que faz com que você possa, que te permite parar de ter crise de ansiedade, crise de pânico, crise de medo, controlar pensamentos. É essa partezinha do seu cérebro. Só que ela precisa ser treinada, desenvolvida. Porque quando você passa a ter síndrome do pânico, você começa a dificultar o trabalho desse carinha aqui, porque você começa a usar muito o carinha de cá, que é a parte emocional.
Então, você precisa usar esse carinha daqui, que é o nosso neocórtex, para conseguir fazer esse processo todo. Mas o neocórtex só pode ser desenvolvido através de treinamento. E no neocórtex, como eu falei para vocês, nós temos bilhões de neurônios no nosso cérebro inteiro. E no neocórtex temos os neurônios que são responsáveis pelo raciocínio lógico e controle das nossas emoções. Então, nós temos que treinar essa parte do nosso cérebro para parar de ter crise de pânico, medo, ansiedade, sintomas, etc. Então, os remédios, eles não treinam essa parte do nosso cérebro. E ainda pior, quanto maior o tempo de uso das medicações, mais essa área vai se atrofiando, diminuindo a capacidade de você controlar suas emoções. Então, quanto mais tempo a pessoa toma remédio, mais ela exige, mais ela precisa de treinamento. Então, pensa assim, a pessoa tomou 30 anos de remédio, ela precisa de mais treinamento que a pessoa tomou durante 3 meses, durante 2 anos. Entendeu? Ela precisa de mais treinamento. Então, quanto antes ela parar de tomar remédio, ou seja, quanto antes ela começar o treinamento, melhor. Quanto mais ela demora, pior. Então, o que eu indico? A pessoa que já está há 30 anos, 40 anos, começa o treinamento logo. Como eu falei, já está tendo pessoas com 50 anos de síndrome do pânico. Ela fez o treinamento e conseguiu se libertar. Entendeu? Então, não vou dizer que é uma regra para todo mundo, que tem que ficar, tem que demorar mais tempo, mas o esforço tem que ser um pouquinho maior, sim. Por quê? Imagina só se for 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos sentindo isso, tomando remédio. Então, o remédio, ele diminui um pouco, vai diminuindo aos poucos a sua capacidade de fazer isso naturalmente. Então, você precisa treinar mais. Tá? E você precisa treinar o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você demora, menor vai se tornando essa capacidade. Tá certo? Bom. Mais informações aqui. Exercícios físicos. Por que eles não servem para síndrome do pânico? Eles servem para ansiedade comum. Mas por que eles não servem para síndrome do pânico? Primeiro, vamos com uma pergunta lógica. Como é que uma pessoa que tem medo de passar mal na rua vai sair para participar da academia? Aí é legal. Ela vai com alguém porque ela consegue sair com alguém. Ok. Mas como é que uma pessoa que tem medo dos sintomas de ter ataque cardíaco porque o coração disparou vai conseguir fazer exercício físico, movimentar, correr ou fazer uma musculação que o coração dispara quando ela está fazendo exercício físico? Como é que essa pessoa vai conseguir? A pessoa tem agorafobia, a pessoa tem fobia dos sintomas. Qualquer sintominha, ela fica nervosa, começa a passar mal. Como é que ela vai conseguir? Quantas pessoas eu atendi que passaram mal na academia? Quantas? Agora, imagina o risco de um profissional chegar para a pessoa e falar assim, você tem que fazer exercício físico. Aí a pessoa vai forçada para a academia, chegar lá levantando peso, passa mal levantando peso. Você acha que isso é legal? Lógico que não, né? Então, pense aí. Lembra que eu falei para você sobre o especialista? O especialista em síndrome do pânico sabe disso. O que não é especialista não sabe. Aquele que só se é especialista em ansiedade, ele não sabe. Ele segue só uma cartilhazinha básica da ansiedade, que isso é na terapia tradicional, tá? Não é isso que eu utilizo, não. Porque a ansiedade se trata também de outra forma mais eficiente. Mas na terapia tradicional, no tratamento tradicional, o que eles fazem? Vai fazer exercício físico. Aí todo mundo vai fazer exercício físico. Tem síndrome de pânico, faz exercício físico. Tem ansiedade, faz exercício físico. Tem depressão, faz exercício. Todo mundo faz exercício físico. Só é fazer exercício físico. É exercício físico que resolve. Olha só. Se fosse assim, eu não tinha tratado, nos meus treinamentos, atleta, personal trainer, pessoas que davam aula de dança, pessoas que eram triatleta. Imagina só, essas pessoas vão estar sem ter nada. Não faz sentido isso. Vocês entendem o que eu estou falando? Não faz sentido. Só quem é especialista sabe disso. Então, não dá para generalizar dizendo que todo mundo tem que fazer exercício físico. Primeiro que exercício físico não vai curar de nada, tá? Exercício físico não é o suficiente para te curar de uma síndrome do pânico. Não é, nunca vai ser. Você pode até se sentir melhor, se você conseguir fazer melhor entre um período ali do exercício físico, por exemplo. Mas você não vai ficar curado. E eu posso estar falando isso, porque eu já tratei milhares de pessoas com síndrome do pânico. Então, eu sei o que estou falando. Legal? Isso é importante você entender. Agora, vamos lá. A psicoterapia tradicional ainda trata a síndrome do pânico como uma ansiedade comum, é outro erro. Bom, imagina só, você tem síndrome do pânico, aí você vai procurar um psicólogo, porque você já cansou. Aí o psicólogo chega para você, senta na sua frente, fica falando assim com você, conversando com você, perguntando como é que você se sente, aí conversa. Aí na primeira sessão é a mesma conversa, na segunda é a mesma conversa, na terceira é outra conversa, na quarta a mesma conversa, na quinta, na sexta, na sétima. Você chega na 30ª sessão e você continua com crise de ansiedade, crise de pânico, sentindo mal todo dia, toda semana, toda hora. Você acha que você está fazendo alguma coisa eficiente aí? Eu não preciso nem dizer, né?
Mas por que as pessoas já continuam fazendo? Porque elas acreditam na ideia de que ela não tem cura e que é assim mesmo. É demorado. Não, não é demorado. Você só está fazendo algo ineficiente. Tá? Não é demorado. Você só está fazendo algo errado para o problema que você tem. Entendeu? Então, se você estiver tratando ansiedade, você vai ficar a vida toda assim, porque você vai ficar lá conversando, batendo papo, não vai resolver seu problema. Você vai para a sessão, conversa com a pessoa, sai de lá sem uma técnica, sem um método, sem reprogramação, sem nada. Aí vai lá para casa. Aí, outra semana, vai lá de novo. Aí fica lá um ano, não vê melhoras. O problema foi psicoterapia? Não, o problema foi que você escolheu o profissional. Você não foi um profissional que sabia fazer isso. Né? Você também não sabia disso, até porque não é nem culpa sua, você nem sabia que existia profissional que era especialista em síndrome do pânico. Você nem sabia que existe diferença entre ansiedade e síndrome do pânico. Né? Então, você também não é culpado disso porque você não sabia. Mas você agora sabe disso. Agora você é uma pessoa responsável pelas suas escolhas. Você agora sabe que o seu problema não é síndrome do pânico, não é ansiedade simples. O que não é ansiedade generalizada, que é síndrome do pânico. E agora você pode tomar boas decisões. Né? Então, agora você é responsável. Tá certo, gente? E aí, por que você tem recaídas após ter ficado um tempo bem? Isso aqui é o mais importante. Eu já tratei muita gente assim. Isso aqui é bem comum, tá? A pessoa fica 2 anos tomando medicação, para a medicação, fica 2 meses bem, tem crise. A pessoa fica 30 anos tomando medicação, fica 10 anos, 30 anos, 20 anos, 15 anos tomando medicação, para de tomar medicação, passa um ano, crise de novo. Por que isso acontece? Tem gente que para a medicação semana, na próxima semana já estava tendo crise de novo. Por que isso acontece? Isso é recaída. Mas por quê? Porque o trauma e as fobias não foram neutralizados e curados. Não adianta você fazer uso de medicação durante 40 anos e você não curar o trauma inicial e as fobias que você desenvolveu. Não vai adiantar. Entendeu? Não é o tempo que vai curar isso de você. O tempo não vai curar isso, não. A memória, ela não tem... A memória é atemporal, ela não está nem aí se vai passar 50 anos. Se ela achar que você te dá crise de pânico, ela vai ter crise de pânico. Memória é atemporal. Ela não está nem aí se você passou por uma crise de pânico hoje ou há 50 anos atrás. A memória é atemporal, ela não está nem aí para essas coisas. Então, não adianta você ficar guardando, tentando o tempo todo tampar sua peneira quando o seu problema só pode ser resolvido de outra forma. Então, o aparelho do nosso cérebro, que é o hipocampo, ele guarda tudo. Ele guarda as memórias traumáticas, ele vai guardar isso e elas sempre vão existir se você não fizer nada para melhorar aquilo, se você não mudar aquilo, se você não reprogramar. Entendeu? Então, o gatilho é assim: você tem uma memória no seu cérebro, essa memória está lá no seu cérebro, no hipocampo. Essa memóriazinha, ela vai ficar ali, guardada quando você está tomando medicação. Aí você fica. Aí você fala, tô bem. Aí você para de tomar o remédio. Aí quando você para de tomar o remédio, o que acontece? O seu cérebro ele tenta voltar ao normal. Tenta reagir às coisas de forma natural. E uma das coisas que vai acontecer é que você vai ter algum problema, você vai passar por alguma dificuldade, você vai passar por algum desafio, você vai ter algum estresse. E quando acontecer isso, o seu cérebro, que está ali há um tempão tomando a base de medicação, ele diminui a capacidade dele natural de controlar suas próprias emoções. O que vai acontecer? Tem um gatilho ainda ali da memória, tem uma fobia que você não curou, ainda tem essa dificuldade maior porque você ficou muito tempo tomando medicação. O que vai acontecer? Gatilho, crise. E é um relato que eu sempre ouço da maioria das pessoas eu tive crises piores do que de antes. Quando eu tomei o remédio e parei de tomar, depois de um tempo, depois da minha recaída. Às vezes a pessoa passou um ano sem ter crise. E ela teve uma recaída um ano depois, pior do que a primeira que ela teve. Você entende isso? Então, isso é importante você entender. Claro que isso, se você vai tratar de uma forma diferente, é uma decisão sua. Tem gente que prefere tomar remédio e está tudo certo. É uma escolha dela. Ela vai ficar refém do remédio, é uma escolha dela. Mas eu espero que você não tome essa decisão, porque não é nada inteligente, né? Você tomar remédio e passar a vida toda como se fosse uma pessoa doente. Né? Eu acho que você deve concordar comigo com isso. Bom, e o treinamento mental? Qual é o passo a passo do treinamento mental para síndrome do pânico? Como é que funciona? Como você vai resolver isso? Antes de começar o passo a passo, eu quero te dar um aviso importante. Quero saber de você. Você gostaria de passar por um tratamento completo comigo, no meu instituto, com outros terapeutas profissionais te ajudando, um grupo de pessoas te ajudando a se libertar da síndrome do pânico, pessoas especializadas? Você gostaria de ter um acompanhamento, um método, com as técnicas, com passo a passo, com a neuroreprogramação completa para você? Então, dá uma garantia de que você vai ter um resultado extraordinário, que você vai voltar à sua vida normal? Você gostaria de ter um tratamento para isso, que a gente te ajude com isso? Eu vou te mostrar o passo a passo daqui a pouco. E esse passo a passo, você provavelmente não vai conseguir colocar isso sozinho.
Talvez você até tente, mas será que você vai conseguir fazer isso tudo sozinho? O que eu indico? Se eu não sei alguma coisa, eu vou procurar alguém que me ajude. Então, se você for essa pessoa que prefere ter ajuda para fazer tudo certinho e ter o resultado que você deseja, então preste atenção. Eu vou abrir uma oportunidade para quem quiser, tá? Se você quiser, para você entrar no nosso tratamento com uma condição especial. Essa condição especial vai ser na segunda-feira. Vou mostrar para você agora como é que funciona o tratamento, passo a passo, todo o processo que funciona, como vai ser, para você entender, e vou te passar informações sobre a condição especial que a gente vai passar para você, tá? Então, deixa eu compartilhar com você aqui. E daqui a pouco a gente volta para o passo a passo. Esse é o passo a passo que eu vou passar para você do nosso instituto. Primeiro, nós somos especialistas em tratar síndrome do pânico e ansiedade. Então, por 8 anos, já tratamos milhares de pessoas com síndrome do pânico através do nosso método exclusivo de neuroreprogramação emocional, que é o NeuroRap. Nosso processo vai funcionar assim. Primeiro, temos uma mentoria, né? Vai ser uma mentoria que você vai ganhar. Você vai ter uma mentoria com um treinamento. Então, você vai ter um treinamento passo a passo para fazer neuroreprogramação e vai ter uma mentoria também. Então, você vai ter uma mentoria a cada 15 dias, 2 vezes por mês, e você vai ter um processo que vai acabar com suas crises, com os medos, com a ansiedade causada pelo pânico, e vai voltar a sua vida 100% ao normal, sem precisar tomar medicação. E tudo isso garantindo que você não vai ter mais recaídas. Então, isso é para você transformar a sua vida com esse método. Para você mudar a sua vida ser uma vida muito melhor. Tá? Esse é o foco, esse é o objetivo. O nosso pilar 1, ou seja, temos 3 pilares principais do tratamento. Tá? É isso aqui que a gente vai fazer. O primeiro pilar é encontrar suas raízes. Então, a base de tudo está na identificação das suas raízes emocionais. O que causa isso em você? Quais são as suas raízes? Então, precisamos mapear todas as origens emocionais da sua síndrome do pânico. Primeira coisa que vamos fazer. Com isso, vamos direcionar sua neuroreprogramação para resultados mais rápidos e precisos. Então, você só vai ter resultado preciso e rápido se você estiver focando nas raízes corretas. Precisamos fazer um mapeamento disso. Por que isso importa? Se você não sabe onde você agir, como é que você vai ter uma transformação eficaz? Não tem como, né? Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a neuroreprogramação das raízes. Então, existem raízes emocionais, então temos que reprogramá-las. Não é só encontrá-las, não é só saber que elas existem, não é só autoconhecimento. Você precisa agora eliminá-las. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai ter o quê, né? O que você vai ganhar? Você vai ter técnicas exclusivas de neuroplasticidade para reprogramar essas raízes. Então, vai incluir o que nessas técnicas? Técnica de reprogramação das raízes mais profundas, método avançado para eliminar fobias e medos, ferramentas que acabam com os gatilhos emocionais, e no resultado disso é você eliminar suas raízes do problema, para você não ter mais, para você não repetir isso de novo, tá? E aí, dentro disso, nesse pilar 2, ainda vai vir o próximo pilar, que é o último pilar, que é o pilar 3, que é o treinamento de neuroreprogramação. Isso aqui é a garantia de uma vida sem recaídas. Você vai aprender nesse processo do pilar 3 ferramentas e técnicas que irão fazer você parar de pensar coisas ruins pelo resto da sua vida. Ah, Diogo, eu vivo pensando que eu vou passar mal, que eu vou morrer, que eu vou ter isso, que eu vou problema. Você vai parar de pensar essas coisas. Rotina com técnicas mentais poderosas e controle da mente. Você vai aprender isso. Rotina de domínio total do medo para voltar a viver sua vida normalmente, sem remédio. Ou seja, você voltar a fazer tudo sem ter medo, sem sintoma, sem remédio, sem nada. Tudo, absolutamente tudo. Tá? O único tratamento mental que te transforma e mantém você com resultados para sempre. Nós criamos esse método exatamente com esse foco. Não era só tratar a pessoa para ela melhorar temporariamente, mas que a pessoa não precisasse da gente depois no futuro. Não precisamos que você melhore e indique outras pessoas para vir para a gente. A gente não quer que você fique preso a gente falando assim, eu preciso de novo, eu preciso de novo. Não, quero que você fique boa. Fale para as outras pessoas que você ficou boa, para as pessoas vierem pela confiança que ela teve, por você ter tido resultado e pela confiança que ela vai ter em você, porque você teve resultado. Então, a gente quer melhorar você o mais rápido possível. A gente não precisa que você fique 10 anos com a gente só precisa que você fique o tempo suficiente para melhorar e acabou. Entendeu? O mais rápido possível. Então, isso que você vai ter. E aí, você tem a mentoria Neuropânico. Essa mentoria é o seguinte, você vai receber um treinamento, tá? Que é todo o método gravado já para você repetir, porque você precisa repetir, porque são técnicas que você precisa realmente treinar, com as técnicas e rotinas exclusivas, porque você precisa repetir as rotinas. E você vai ter uma mentoria em grupo 2 vezes por mês para tirar suas dúvidas, para receber orientações e acelerar seus resultados.
Isso tudo por um ano. Acesso tudo por isso por um ano, tá? Então, tanto o treinamento gravado quanto a mentoria 2 vezes por mês vai ser durante um ano inteiro, ok? E, além disso tudo, você vai ter os bônus exclusivos. Esse bônus exclusivo aqui é um mega bônus, preste atenção. Quem se inscrever na segunda-feira vai ganhar uma consulta online com um especialista em síndrome do pânico, com uma avaliação profissional e direcionamento personalizado. Então, ó, se inscreveu na segunda-feira, isso aqui, inclusive, tem vagas limitadas, tá? Isso é um bônus com vagas limitadas, apenas para inscrições da segunda-feira, das 9 da manhã até as 20 horas. Então, é muito limitado aqui. Então, a gente sempre indica que a pessoa ela fique atenta, né? Porque, como tem essa limitação, pode ser que acabe antes do horário que a gente limitou ali de inscrição com essa condição especial, tá? Então, olha só, você vai ter uma consulta online, então você se inscreveu, aí você vai ter uma pessoa que vai entrar em contato com você da minha equipe para agendar uma consulta online que vai com um terapeuta especialista que vai avaliar seu caso, entender o que você tem, descobrir exatamente qual é o seu transtorno, se você precisa tratar outros transtornos além da síndrome do pânico, ou seja, outras questões emocionais, e ele vai ser aquela pessoa que vai te direcionar, vai te ajudar nesse processo. Então, ela vai chegar ali naquela primeira sessão e vai te ajudar naquela primeira sessão para você analisar ali direitinho, para analisar junto com você e te direcionar, tá? Então, se você quiser, inclusive, depois você pode até fazer um tratamento individual com ele, um acompanhamento, como o que a gente chama de personal da mente, que vai te acompanhar durante todo o processo, tá? De forma mais individualizada, certo? Então, voltando aqui, a oferta especial. Gente, o preço normal da mentoria mais a consulta, que de bônus, é R$ 2.500. Esse é o preço normal. Só que a gente vai ter uma oferta especial que vai ser válida apenas na segunda-feira. E essa oferta vai ser um desconto surpreendente, porque vai ser um desconto muito bom, que vai ser feito somente na segunda, das 9 até as 20 horas. E o preço dessa final, desse treinamento, ele vai ser passado com a mentoria, vai ser passado para você no grupo do WhatsApp. A gente vai passar lá no grupo do WhatsApp, tá? Todas as informações, qual vai ser o desconto, do cupom, tudo direitinho. Então, fica de olho no grupo do WhatsApp, que a gente vai passar isso para você lá, tá? Então, se você quiser fazer o tratamento, se você tem desejo de ter um 2025 totalmente diferente, se você quiser ter um 2025 novo, se você quiser atingir metas diferentes na sua vida, se você quiser ter paz, liberdade, viver em paz, viver sem medo, enfim, parar de ter crise, parar de viver na sombra das crises de pânico, do medo da crise de pânico, quiser ter paz, de verdade, então fica de olho no grupo que a gente vai passar para você lá qual vai ser esse cupom inicial, esse preço inicial para você fazer com esse desconto que a gente vai dar na segunda-feira, tá certo? E você tem uma dupla garantia, tá? O que a gente faz? A gente tem a garantia normal, tá? Para você ficar 100% protegido, que é de 7 dias, que é a compra online, que é a garantia legal. E tem a garantia estendida, nossa, de 30 dias, que é a nossa garantia, onde você seguir, se você seguir todas as etapas do treinamento e não tiver resultados superiores a qualquer outro tratamento, não importa qual tenha sido, nós devolvemos 100% do seu investimento. Então, você já fez qualquer tratamento antes. Não importa, tá? Se você fez 10, 20 tratamentos, não importamos com isso. O que nós importamos é que em 30 dias você vai ter um resultado melhor do que qualquer outro tratamento que você já tenha feito. Se você não tiver, nós devolvemos seu investimento. Ah, Diogo, mas eu nunca fiz tratamento. Então, se você não tiver melhor, mas muito melhor, pelo menos, no mínimo, 80% melhor, em 30 dias, você perde seu valor de investimento de volta. Ok? Então, é isso que eu quero que você analise durante esses 30 dias. Então, faça o treinamento, siga direitinho, faça tudo certinho, participe da mentoria, e eu te garanto, você vai ter um resultado que você nunca teve antes. Essa é a nossa garantia para você. Tá bom? Bom, chegou o momento agora de você mudar a sua vida. Então, fica de olho no grupo do WhatsApp para receber essa promoção especial, esse preço especial que a gente vai avisar lá no grupo para você qual vai ser esse preço especial. Se você não estiver no grupo, eu vou deixar um link para você aqui, se você não está no grupo, para cá, lá não estou no grupo de hoje, não estou no grupo do workshop, do mini curso. Então, vou deixar o link aqui para você entrar no grupo, tá? Está aqui no primeiro comentário e na descrição. Então, não perca essa chance de você transformar seu 2025 e a sua vida toda, tá certo? Então, voltando aqui para a nossa aula, qual é o seu processo que vai te mudar a sua vida, que vai te libertar das fobias, que vai te libertar do trauma, do síndrome do pânico? Preste atenção nesse processo, tá? Bom, o que você vai ganhar ao seguir esse passo a passo que eu vou te passar agora? Você vai superar 100% da síndrome do pânico, vai parar de ter crise de medo, vai eliminar os pensamentos ruins da sua mente, vai parar de pensar coisas ligadas à morte, passar mal, ter crise, ter doença, entre outras coisas, e vai voltar a ter sua vida normal, fazendo tudo que você fazia antes sem se preocupar. E ainda vai blindar a sua mente para não ter mais crise no futuro e nunca mais precisar de remédios. É isso que você vai ganhar. É isso que você deseja? É isso que você quer? Então preste atenção.
Bom, o primeiro passo para você acabar com o síndrome do pânico é você fazer a reprogramação das crises do passado. Como eu falei para você, tudo começou com as crises que você teve, com as primeiras crises de pânico. Então, a primeira crise de pânico, que foi aquela primeira vez que você passou mal, que você não sabia que você tinha, aquilo ali é a sua primeira crise de pânico. Foi aquela vez que você passou mal, foi aquela vez que você pensou que estava morrendo, que estava passando mal, que você estava tendo uma crise, que estava enlouquecendo, qualquer coisa assim. Então, aquela primeira vez é onde iniciou tudo. E aí você tem que fazer o quê? Você precisa fazer a reprogramação dessa primeira vez, e depois da segunda, da terceira, da quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Ou seja, todas essas coisas, todas essas crises que você passou, você precisa relembrá-las aqui nesse processo e reprogramá-las. Mas não é só relembrar, tá? Você precisa fazer um processo de neuroreprogramação. Ou seja, enviar novos recursos, trazer uma nova compreensão do que ocorreu, conversar e aconselhar a sua versão daquele dia, retirar todo o sentimento ruim da situação. Isso tudo a gente faz técnica, tem método para fazer isso passo a passo, tá? E isso aqui é feito de uma forma que é necessário que você faça o passo a passo certinho, corretinho. Por isso que não dá para passar uma aula simples, rápida como essa aqui, um processo desse, um procedimento como esse. Porque esse procedimento aqui, ele precisa pelo menos aqui de uma aula de 2, 3 horas para fazer. Para você aprender certinho. Entende? Então não adianta chegar aqui para você e falar isso muito rápido e você fazer errado. Entendeu? Então eu quero que você faça de forma correta. Então o passo a passo é isso aqui. Você precisa fazer todo esse processo de voltar às suas crises de pânico e criar um novo aprendizado sobre cada uma das crises que você teve e fazer a reprogramação delas através desses novos aprendizados, levando novos recursos, levando nova compreensão, conversando e aconselhando você e tirando todo aquele sentimento ruim daquela situação. E fazendo isso em cada uma das crises que você lembrar. Você não vai lembrar de todas, você vai lembrar das principais que vem na sua mente. E você tem que fazer isso numa tacada só, não é fazer uma hoje, outra amanhã e depois, é numa tacada só, tudo, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo para superar a síndrome do pânico é fazer a eliminação dos medos e das fobias. Então, assim, vamos supor que você já fez um tratamento ou se você só reprogramou as crises do passado. Eu já tratei muita gente assim, tá? Que foi e revirou o passado todo e voltou a ter crise de pânico. Por quê? Porque ela não tratou as fobias, ela não tratou as crenças, ela não tratou aquilo que causa realmente fobia, as crises dela, o medo dela, entendeu? Então, aquelas crises de pânico do passado desenvolveram você os medos e as fobias, só que elas não vão embora porque você reprogramou as crises do passado. Você precisa recuperar 100% da sua estrutura neural, criando uma nova estrutura neural, lembra? Então, você precisa fazer uma técnica de método, que é a técnica de cura de fobias. Você precisa fazer a técnica para anular as crenças. E você precisa fazer uma técnica de superação total do medo. Essas 3 técnicas juntas, em conjunto, faz com que você consiga eliminar os medos e as fobias da síndrome do pânico para você voltar a fazer suas coisas normalmente no dia a dia da sua vida. E, além disso, claro, garantir que você não vai ter crises repentinas por causa das fobias. E também diminuir esses sintomas que você sente, porque as fobias que causam esses sintomas que você sente. Entendeu? Então, você tem 3 benefícios aqui. Você para de sentir as crises repentinas, você para de ficar com medo o tempo todo e você para de sentir os sintomas que você sente que te incomodam tanto. Somente fazendo esse segundo passo aqui já melhora isso tudo. Tá certo? Então, o primeiro passo, ele para suas crises. O primeiro passo aqui, ele garante que você não vai ter mais crise. Isso aqui é garantia, tá? Não vai ter mais crise. Esse segundo passo acaba com essas sensações que você sente, com os medos, com a sensação de crise repentina, com os sintomas estranhos, com insegurança. Então, você fica mais tranquilo, você consegue voltar a fazer as suas coisas sem ter crise. E o terceiro passo é você identificar e anular os gatilhos de crise. Lembra que eu falei os gatilhos? Então, você precisa identificar os seus gatilhos e anular esses gatilhos através de uma técnica de reprogramação de gatilhos que você faz na sua mente. Lembra que eu expliquei para você que você não vai fazer a reprogramação, que o problema do gatilho não é o gatilho ser algo, o local não é o problema, a situação não é o problema, mas o problema é o que está na sua mente. Então, você precisa reprogramar no seu cérebro o que significa aquela situação, aquele local, aquelas pessoas, aqueles cheiros e aquela notícia. Para você fazer isso, que a gente chama de ressignificação, você precisa mudar o significado daquilo. Então, sintoma. Meu sintoma agora, meu Deus. Quando meu coração dispara, eu penso que eu vou morrer. Você precisa mudar o significado disso para que você pare de pensar que vai morrer. Porque quando você pensa que você vai morrer, quando seu coração dispara, você tem uma crise de pânico, você tem uma crise de medo, você passa mal, você tem uma crise de ansiedade. Você entendeu? Então, essa crise só está acontecendo porque você ainda tem o significado desses sintomas de forma negativa.
Assim como você tem significado ruim da situação, do local, daquela pessoa, do sonho, do cheiro, da notícia. Então, isso aqui é o gatilho, isso aqui é importantíssimo para que você pare de ter crises repentinas, por exemplo, também. Para que você viva com sua mente blindada, para que você, do nada, estou bem, deu nada, crise. Por quê? Gatilho. Tá certo? Então, isso é importante e essencial para que você se mantenha bem pelo resto da vida. E aí, o próximo passo para você se manter bem pelo resto da vida é você criar a rotina de pensamentos para você dominar sua mente. Através da rotina de pensamentos, você domina sua mente para sempre. É isso mesmo. Se você gerenciar seus pensamentos, se você dominar seus pensamentos, você domina sua mente. Porque a mente, ela é dominada através dos pensamentos, porque os pensamentos é a forma da nossa mente se comunicar com a gente. Então, quando eu lembro de alguma coisa, uma memória, eu estou pensando. Quando eu penso em algo futuro, estou pensando. Então, eu vou passar mal, estou pensando. Eu vou morrer, estou pensando. Eu estou prevendo o futuro que não existe, só na minha cabeça. Então, isso tudo é pensamento. Meu Deus, será que eu vou passar mal hoje? Pensamento. Meu Deus, eu estou bem. Pensamento. Graças a Deus, está tudo indo bem na minha vida. Pensamento, tudo é pensamento. Então, você precisa trabalhar seus pensamentos para controlar sua mente. Então, você precisa trabalhar técnicas de alívio instantâneo para preocupações. Você precisa trabalhar as técnicas para destruir os pensamentos ruins existentes e também as técnicas para anular as crenças. Isso aqui numa rotina diária, tá? Que é rotina. Então, gatilho e pensamentos é rotina. Essas duas aqui é reprogramação, tá vendo? Reprogramação. E aqui é rotina, para eliminar, porque são muitos. Então, você tem que estar atento e fazendo. Claro, no início você vai fazer mais, depois do tempo você passa a fazer menos, daqui a pouco você faz mais nada, porque não precisa. Tá certo? Treinamento é como qualquer outro treinamento. Se você, por exemplo, eu aprendi a andar a dirigir. Quando você já ficou bom de dirigir, você precisou voltar a aprender a dirigir de novo? Não. Eu aprendi a andar de bicicleta. Tá bom, você aprendeu a andar de bicicleta. Você agora tem que fazer de novo desde o início a andar de bicicleta? Não. Eu aprendi a ler e escrever. Agora você tem que ficar lendo e escrevendo de novo para poder entender a mesma coisa. O mesmo processo. Aprendizado, neuroplasticidade, reforço das conexões neurais novas e por aí vai. Tá? Então, assim, o valor normal para participar da mentoria com treinamento é R$ 2.500. Mas somente nessa segunda-feira eu vou liberar o cupom especial para você, com uma oferta especial. Se você quiser ajuda para fazer todo esse passo a passo, todo esse processo, se você quiser as técnicas, os métodos, o passo a passo, todo o acompanhamento, mentoria, tudo direitinho que você vai ter com a garantia, com a garantia que eu passei para vocês de 30 dias, enfim. E todo esse valor vai ser passado para você e revelado no grupo do WhatsApp, tá? Não vamos revelar no domingo, não. Vamos revelar para você antes. A gente vai parar de vender agora, provavelmente agora na quinta-feira, na sexta, na quinta-feira, para avisar na sexta-feira. Por quê? Esse treinamento ele é vendido normalmente, com valor normal de R$ 2.500, tá? Só que a gente vai parar ele para poder fazer essa promoção especial na segunda-feira. Entendeu? Então, ele vai continuar sendo vendido depois por R$ 2.500. Por quê? Porque vale. É um tratamento excepcional. Você vai entender o que eu estou falando para você. Tá bom? Então, é isso. A garantia de 30 dias e tudo mais. Então, a inscrição vai ser só na segunda-feira, tá? Das 9 às 20, com aquele desconto especial e que eu vou passar para vocês no grupo do WhatsApp. E também com o bônus da consulta, tá? Lembrando que essa consulta ele é um bônus que vai ser somente também na segunda-feira. Tá legal? Perguntas. Se você tiver perguntas ou dúvidas, você vai participar da aula ao vivo hoje às 20h30. Participa da aula ao vivo. Fica atento. Vai mandar lá no grupo. Então, você vai lá e vai perguntar e eu vou responder suas perguntas lá ao vivo. Tá certo? Então, é isso. Finalizando aqui a nossa aula, a gente se vê na aula ao vivo. Então, vai para a aula ao vivo que a gente vai passar para vocês mais estudo de caso, vamos responder as perguntas, tirar as dúvidas, vamos aprofundar o que você viu aqui hoje, para você sair desse workshop, desse mini curso, com várias chaves viradas, com uma mente completamente diferente, referente ao que é síndrome do pânico, para você começar o seu processo de cura. Tá certo? Então é isso, um abraço para você e até mais tarde.